Momento da palavra e oração. Bom dia mesmo, amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Nem tudo está perdido, meu irmão, minha irmã. Existe solução para a tua vida, existe solução para a minha vida. A solução está na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele que é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã. É o cabeça da igreja, ele é a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente, lírio dos vales, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É o cabeça da igreja, aquele que proclama a mim, a você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a Jesus, meu irmão, vinde a Jesus, minha irmã. Eu quero trazer uma palavra em Provérbios, capítulo de número 8, as origens da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Querido, se a gente parasse aqui, só a leitura das origens da sabedoria já era suficiente da gente tomar uma decisão na nossa vida. Já era suficiente para que a gente pudesse dizer: eu vou entregar a minha vida a este Deus. Eu vou aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Querido, olha esta palavra: o Senhor me possuiu no princípio
de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. A sabedoria foi criada. Deus representa a sabedoria. Deus representa a sabedoria mesmo. É coisa tremenda. Os princípios, os mandamentos, os estatutos da palavra de Deus nos traz vida, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz felicidade, mas o ser humano tem negligenciado. E olha o que diz na sequência: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo fugerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, meu querido e minha querida, a sabedoria que Deus tem, a sabedoria que Deus dá, ela vai aumentar. E esta sabedoria que Deus nos der vai ser uma diferença extraordinária no trajeto da nossa vida e em tudo aquilo que nós formos fazer, tudo aquilo que nós formos gerenciar. Olha o que diz: ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem as suas ordens, quando estabelecia os fundamentos da terra, então a sabedoria está dizendo. Você está entendendo, meu irmão? Como que é tremendo os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Mas olha o que vem na sequência para nos tomar uma decisão, querido. Nos fortalecermos, meu irmão. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei aquilo que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: a partir do momento que você fizer verdadeiramente, não é virar crente não, ninguém vira. É Deus que nos salva, é Deus que nos liberta, é Deus que nos transforma, é Deus que nos muda, é Deus que nos leva realmente num caminho de bênção, é Deus que nos leva num caminho de paz, é Deus que nos leva num caminho de vitória. Você está entendendo, querido? E olha o que diz aqui, ó. Olha, que coisa extraordinária. Olha, ouvi a correção e sede sábios, não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada. Porque o que me achar, Deus está dizendo, o que me achar a sabedoria, aquele que acha a sabedoria, sabedoria é tudo, meu irmão,
vale mais do que ouro, do que prata, do que diamante, do que pérolas preciosas, porque com sabedoria você vai ter tudo, meu irmão, e vai ter uma vida de vitória, uma vida de milagre, uma vida de paz, uma vida de alegria. Olha o que diz: porque o que me achar, achará a vida. A vida representa Deus, a vida representa a palavra de Deus, a vida representa a salvação, a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, meu irmão, minha irmã? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Aquele que achar sabedoria, Deus está pronto a nos dar. Dá-me sabedoria, Senhor. Peça sabedoria todos os dias. Sabedoria no pensar, sabedoria no falar, sabedoria no enxergar, sabedoria de repente no comprar, sabedoria no vender, sabedoria no conversar com as pessoas, sabedoria para congregar, sabedoria para ministrar a palavra, sabedoria para falar com os filhos, sabedoria para falar realmente com um político, sabedoria para falar com uma pessoa iminente, sabedoria para falar com uma pessoa pobrinha, pobrezinha, digo, sabedoria para realmente falar com uma pessoa humilde, sabedoria para você realmente ministrar para uma pessoa que está preso na droga, sabedoria para você ministrar para uma pessoa que está preso na bebida alcoólica, sabedoria, sabedoria. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas presta atenção, aquele que não busca sabedoria, que não tem sabedoria. Olha o final aqui, ó. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Alma é sentimento, alma é emoção, alma é o mais íntimo do nosso ser. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Todo aquele que aborrece a sabedoria, querido, ama a morte. E não é só morte física, não. Morte física todo mundo tem que passar. Mas o pior de tudo é a morte espiritual. Pai, nós sabemos, ó Deus, que as origens da sabedoria, Senhor, é algo tremendo. Nos ensina, meu Deus, a ter sabedoria em tudo. Nos ensina, meu Deus, a ter sabedoria, Pai, em tudo aquilo que nós formos que fazer. Sabedoria no pensar, no falar, sabedoria no comprar, sabedoria, meu Deus, em tudo, Pai. Nos ensina, meu Deus. Não deixa, ó Deus, que a gente venha cair na loucura, na insensatez. Não deixa, ó Deus, que a gente venha fazer coisas que não agradam ao Senhor, mas que a sabedoria, meu Deus, cada dia mais venha adentrar, Senhor, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, em todos os nossos órgãos internos, em todo, Senhor, a estrutura, Pai. Que a sabedoria, ó Deus, venha entrar no mais íntimo do nosso ser, Pai, e nós possamos ter a sabedoria de ser salvos, sabedoria de sermos libertos, sabedoria, ó Deus, em tudo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 8, versículo 22 até o versículo 36. As origens da sabedoria. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água.
antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra, então estava eu com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.